Ei, minha gente, beleza? Olha só, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as qualidades fisiológicas do som, tá? Então, quando a gente fala em qualidades fisiológicas do som, nós vamos estudar essa relação entre a onda sonora e a sensação humana desse som, tá bem? Então, olha só que interessante, eu trouxe aqui meu amigo, não tem lá muita intimidade com ele não, tá? Mas para a gente poder conversar um pouquinho sobre violão. Então, olha só, pessoal, se eu chegar aqui na corda mais grossa do meu violão e encostar o dedo, ó, com pouca força, ó, você ouviu um som, tá? Você ouviu um som. Se eu venho agora com mais força, você ouviu o mesmo som mais forte. Você ouviu o mesmo som um pouco mais intenso, tá? Então, menos força, mais força. Você mudou a intensidade sonora. Bom, agora, se eu tocar na primeira corda, você vai ter uma sensação sonora. Se eu tocar na segunda corda, vai ter outra sensação sonora. Se eu tocar na quarta corda, porque a terceira está quebrada, aqui, olha só, você vai ter outra sensação. Outra sensação. Outra sensação. Essa sensação, pessoal, tem a ver com as notas musicais. Essa sensação é o que nós chamamos de altura. Este som aqui é um som mais baixo. Este som aqui é um som mais alto. Então, ó, som baixo, som alto. Beleza, pessoal? Tudo bem? E, por último, nós temos a última qualidade fisiológica, que é o que nós chamamos de timbre. Esse é um violão básico, um violão para estudante, vai ter um timbre. Mas se você comprar um violão daqueles bem caros, de marca, chique pra caramba, ele vai ter um timbre diferente, apesar das cordas serem as mesmas, apesar das notas musicais serem as mesmas, mas existem timbres diferentes, quer dizer, cada instrumento tem o seu som, tem a sua qualidade sonora. Bom, de posse, vamos deixar nosso amigo aqui de lado um pouquinho, quietinho, sem que ele caia no chão, de preferência. Bom? E aí, pessoal, vamos começar a falar da nossa aula aqui então. Então, olha só, quando a gente começa a falar da nossa aula, vamos começar falando sobre a intensidade do som. Intensidade do som. O que é intensidade? É a qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. A intensidade está relacionada com a energia que a onda transfere e com a amplitude da onda. Olha que doido! Quando eu encostei o dedo com pouca força, a amplitude da corda foi pequena, a amplitude de vibração do ar foi pequena e a amplitude de vibração do meu tímpano foi pequena. Eu vi um som mais fraco. Quando eu encostei o dedo com mais força, eu aumentei a amplitude da vibração da corda, eu aumentei a amplitude da vibração do ar e aumentei a amplitude de vibração do meu tímpano. Aumentar a amplitude de vibração é falar que a onda está transportando mais energia, porque está se deformando mais. Então, olha só que interessante. A gente tem uma mania de falar o termo volume. Fisicamente, esse termo volume está errado. Mas na prática, fala assim, aumenta o volume aí do som, tá? Então, o que eu estou fazendo quando eu vou lá e aumento o volume do som? Quando eu aumento o volume, eu estou fazendo uma onda sonora com maior amplitude. E uma onda sonora com maior amplitude representa uma onda que transporta mais energia. Quanto mais eu aumento o volume, mais energia essa onda vai transportar até o seu ouvido, fazendo um aumento da intensidade do som para o seu ouvido. Então, isso aqui representa o que nós chamamos de aumento da intensidade sonora. Muito cuidado, porque você aumentou o volume, aumentou a altura do som. Não. Aumentou o volume, aumentou a intensidade do som. Bom, gente, a intensidade ela pode ser calculada, a intensidade sonora pode ser calculada. A equação básica de intensidade é a energia
que o alto-falante está liberando, o tempo que o alto-falante gasta para liberar essa energia e aquela área ali eu vou deixar para falar depois, mas a área é a área que o som atravessa naquele ponto. Vamos falar melhor disso daqui a pouco. Antes da gente falar da área, saca uma coisa. A energia liberada por uma fonte, dividido pelo tempo para liberar essa energia, eu posso fazer uma troca. Joule por segundo, eu posso chamar de potência, eu só posso chamar de watt. Então eu posso simplificar essa equação e falar assim, a intensidade é a potência sonora, intensidade é a potência sonora do meu equipamento dividido pela área. Quando eu vou lá e diminuo o volume, eu diminuo a potência para diminuir a intensidade. Quando eu aumento o volume, eu aumento a potência para aumentar a intensidade. E quem é essa área? Bom, antes de mais nada, qual seria a unidade dessa intensidade? A unidade dessa intensidade, pessoal, seria o watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Potência sobre área. Tá bem? Não tem uma unidade específica, o watt por metro quadrado. E quem seria essa área? Bom, essa área, pessoal, imagina assim, vamos pensar numa situação ideal. O som se propagando esfericamente. Como assim, professor? O som se propagando igualmente em todas as direções. Quando está perto da fonte, a área que o som atravessa é pequena. Mas quando vai se afastando da fonte, a área que o som está atravessando vai ficando cada vez maior. É igual aqui, né? Se eu vier para trás, essa área diminui. Se eu for para frente, aqui essa área aumenta. Então, pessoal, numa situação ideal, a gente vai imaginar que o som se propaga como se fosse uma bolha, uma esfera, tá? Em todas as direções. Então, nessa situação, essa área ela é calculada por essa equação aqui, ó. A área 4 vezes π vezes r ao quadrado. Onde r é a distância da fonte até o ponto aonde eu estou medindo a intensidade sonora. Aí, se você parar para pensar, começa a fazer sentido. Por quê? Se você está perto do alto-falante, então, saca? Se você está perto do alto-falante, o R é pequeno. O R é pequeno, a área é pequena, intensidade grande. O som fica muito intenso. Se você está longe do alto-falante, mesmo sem mexer na potência, você não mexeu no volume, você foi se afastando do alto-falante. Você foi se afastando do alto-falante, a distância R foi aumentando, a área foi aumentando, a intensidade foi diminuindo. Inclusive aqui, pessoal, tem um ponto muito interessante, algumas provas gostam de cobrar isso. Observa que a relação da intensidade com a distância, ela é quadrática, inversamente proporcional ao quadrado. Então é interessante perceber que se você afastar, se você está numa distância x e for para uma distância 2x, se a distância dobra, a área quadruplica. A área quadruplicando, a intensidade cai 4 vezes. Então, olha só que interessante. Você estava a 1 metro do alto-falante. O som estava fortíssimo. Se você for para 10 metros do alto-falante, você vai perceber que a queda na intensidade sonora é muito forte. Vai diminuir muito o som. Por quê? Se a distância aumenta de 1 para 10, a distância aumentou 10 vezes. Então, se a distância aumenta 10 vezes, a área aumenta 100 vezes. E ao aumentar a área 100 vezes, a intensidade sonora cai 100 vezes. Tá? Então, é interessante a percepção dessa relação não linear entre a intensidade do som que está sendo ouvido e a distância dessa pessoa até a fonte sonora. Tá bom? Bom, meninos, lembra, teve um vídeo anterior que eu falei assim, olha, quando a gente tem as ondas sonoras, a gente tem as ondas audíveis. As ondas audíveis são aquelas ondas com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Para que eu possa ouvir, para começo de conversa,
A frequência tem que ser maior ou igual a 20, menor ou igual a 20 mil Hz. Mas para que eu tenha certeza que eu vá ouvir, eu tenho que superar uma intensidade mínima que meu ouvido consiga perceber. Então é interessante, pessoal, que mesmo uma onda sonora dentro da faixa audível pode não ser ouvida se a intensidade dela for menor que 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então, se a intensidade for menor que essa, eu não consigo perceber. É óbvio, pessoal, que esse valor aqui, na verdade, eu estou te dando só a ordem de grandeza, 10 elevado a menos 12. Esse valor, ele muda de pessoa para pessoa e esse valor muda de frequência para frequência. Tem algumas frequências que eu ouço com mais facilidade, então esse valor aqui é mais baixo. Tem outras frequências que eu tenho dificuldade em ouvir, então esse valor aqui é um pouco mais alto, tá? Então isso aqui é um ponto interessante porque inclusive a gente pode fazer um gráfico representando esse mínimo, tá? Esse mínimo necessário para a pessoa ouvir é chamado de limiar da audição. É a intensidade mínima que a pessoa precisa para ouvir uma determinada onda sonora. Que eu estou botando a ordem de grandeza dela aqui, mas que muda um pouquinho de acordo com a frequência, tá? Bom, e nós temos a chamada intensidade máxima ou limiar da dor. Quando você ultrapassa essa intensidade, a amplitude de vibração da estrutura do seu tímpano é tão grande que ele pode se romper, tá? Que você pode destruir o seu sistema auditivo. Tá beleza, pessoal? Então, abaixo do mínimo, você não ouve. Acima do máximo, está arriscado a destruir o seu sistema auditivo. A destruir mesmo o seu sistema auditivo, tá bom? Esse máximo é chamado de limiar da dor. Quando você está perto de uma caixa de som, um som muito forte num show, num trio elétrico, uma coisa desse tipo, que você começa a sentir como se fosse uma coceirinha dentro do ouvido, parece que está começando a querer coçar dentro lá do ouvido por causa do som, isso aí é o limiar da dor. Se você está tendo essa sensação, você deve sair dessa condição, porque está no limiar de você estourar seus tímpanos. Beleza, meninos? Bom, aí eu pediria que vocês fizessem uma análise aqui comigo. Repara que esses números, 10 a menos 12 e 1 watt por metro quadrado, tem duas coisas a serem observadas. Esse número é 10 elevado a 12 vezes menor do que esse. Então, a diferença entre eles é muito grande, tá? Só para vocês terem ideia, 1 milhão de vezes seria 10 a sexta. Então, 1 milhão de vezes seria 10 a sexta. Aqui eu estou falando 10 a 12 vezes menor do que esse, tá? Então, meninos, a diferença entre esses números é muito grande. Bom, isso quer dizer na prática que às vezes uma mudança de intensidade que numericamente parece significativa, na prática ela não vai ser percebida. Por exemplo, eu tenho um som de, 2 vezes 10 a menos 5 e tenho um som de 8 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5, 8 vezes 10 a menos 5. Repara, provavelmente eu não vou nem perceber essa diferença, tá? Porque os dois estão ali dentro do 10 a menos 5. Tá? Então, meninos, o que acontece, meninos? O que acontece? Esses números também seriam muito ruins para serem trabalhados na prática. Bom, intensidade sonora é uma coisa extremamente importante no dia a dia por causa do barulho, tá? Nós temos aí os chamados disque-silêncio, né? As leis do silêncio, que são regidas em cima de intensidade sonora. A partir de tal hora da noite, a intensidade sonora máxima aqui tem que ser um valor X. Repara que esses valores aqui seriam muito difíceis para se lidar com eles na prática.
né? Imagina um fiscal tendo que explicar para alguém 3 horas da madrugada que 10 elevado a menos 5 é maior que 10 elevado a menos 7, né? Pô, é maior mesmo? É, porque quanto menos negativo o número ali, maior é o número. Então 10 elevado a menos 5 é maior que 10 elevado a menos 7. Então repara, pessoal, que é quase inviável trabalhar com esses números na prática. Então foi-se proposto uma mudança de escala. Só que não podia ser uma mudança de escala linear, igual a gente faz quilômetro, metro, porque se eu fizesse uma mudança de escala linear, direta assim, eu poderia fazer esse 10 elevado a 12 virar 1. Mas se o 10 elevado a 12 virasse 1, o 1 viraria 10 elevado a 12. Então eu não teria uma solução para o meu problema, tá? Para a gente poder fazer essa mudança de escala, na verdade, foi criada a chamada intensidade auditiva. Intensidade auditiva. Bom, essa intensidade auditiva, na verdade, ela é uma comparação entre a intensidade do som que eu estou ouvindo e a intensidade mínima que eu preciso para ouvir. É como, tá mais perto desse mínimo, está mais longe desse mínimo. É como se fosse uma comparação com o mínimo que eu preciso para ouvir. E essa nova escala é o que nós chamamos de decibel. Na verdade, a escala correta é o bel, mas todo mundo usa decibel, que seria 10 a menos 1 bel, tá? Mas o usual é decibel, tá? Então, o que nós vamos fazer? A intensidade auditiva, ou também chamado nível sonoro, trata-se de uma mudança de escala não linear que leva em consideração o limiar de audibilidade humano, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. A princípio, pessoal, eu vou usar a equação. N é o valor em decibel, 10 log I é o valor em watt por metro quadrado, e 0 é o nosso mínimo. Não interessa qual valor que eu vou colocar aqui em cima. O I0 é sempre o mesmo. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, meninos, olha só, presta atenção. Lembra que a gente tinha dito que o nosso mínimo era 10 a menos 12 watts por metro quadrado, o nosso máximo era 1 watt por metro quadrado. Quanto é que vale esses valores em decibel? Basta pegar a equação, N igual a 10 log de I sobre 0, e jogar que I é 10 a menos 12, fazer a conta. Jogar que I é 1, fazer a conta. Então vamos fazer a conta. Ó, 10 vezes o log de I mínimo sobre 0. Só que o I mínimo é 10 a menos 12. E o I0, de propósito, também é 10 a menos 12. O detalhe é que 10 a menos 12 sobre 10 a menos 12 é 1. E log de 1 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, olha só que interessante. O limiar de audição, que é exatamente ali onde eu ouço ou deixo de ouvir, é 0 decibel. Então, 0 decibel não quer dizer que o som não exista. 0 decibel, o som existe uma onda sonora ali, só que ela está no limiar entre eu ouvir e não ouvir. Isso é o 0 decibel. Aí se eu pegar agora aquele valor máximo, 1, e máximo sobre 0, então vai ficar o quê, pessoal? Ó, 1 dividido por 10 a menos 12. Fazendo o log aqui, vai dar 10 log de 10 elevado a 12. Esse 12 pode passar multiplicando para cá, vai ficar 10 vezes 12, 120, e log de 10 na base 10 é 1. Então essa conta vai dar 120 decibéis. Olha, pessoal, como a coisa ficou mais agradável, olha como a coisa ficou mais simpática. O valor mínimo é 0, se der um valor abaixo de 0 é um valor que eu não ouço. E o limiar de audição é o limiar da dor é 120 decibéis. Então, o limiar da audição é 0 e o limiar da dor é 120 decibéis. Eu fiz uma mudança de escala.
Repara que a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo, que era um troço gigante, passou a ser uma coisa pequena, tá? Então tem que tomar cuidado. Uma vez tinha uma discussão de uma lei, vão aumentar em 10 decibéis a lei para você do disco silêncio. Era como se fosse assim, vão deixar de ser 60 decibéis, o mínimo, à noite, e vão passar a ser 70 decibéis. Ô, gente, aumentar de 60 para 70 é um aumento muito grande, vai incomodar muita gente. Tá bom, galera? Bom, com isso, meninos, falamos aí um pouco sobre a intensidade sonora e ainda vamos fazer outros vídeos falando sobre as outras qualidades fisiológicas do som. Aqui só falamos de intensidade. Falta falar de timbre e de altura do som. Beleza, gente? No mais, um abração, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.